Na manhã cinzenta que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo acordou dividido, não por fronteiras físicas, mas por uma muralha invisível de ideias, medos e ambições. De um lado, os Estados Unidos erguiam a bandeira do capitalismo, da democracia liberal e da livre iniciativa. Do outro, a União Soviética hasteava o vermelho do comunismo, da revolução proletária e do controle estatal. O conflito militar havia terminado, mas uma nova guerra, fria e silenciosa, estava apenas começando. Era uma guerra sem batalhas diretas entre os principais protagonistas, mas com todas as armas do medo. Uma guerra de espionagem, propaganda, corrida armamentista e guerras por procuração, onde outros países, muitas vezes pequenos ou instáveis, se tornavam tabuleiros de xadrez entre as duas superpotências. O planeta inteiro foi tomado como refém dessa tensão. A rivalidade ideológica entre capitalismo e comunismo não era apenas uma disputa de sistemas econômicos, mas de visões de mundo. O capitalismo pregava o livre mercado, a propriedade privada e o individualismo como motores da liberdade e da prosperidade. Já o comunismo, inspirado por Marx e moldado por Lenin e Stalin, defendia a abolição das classes sociais, o fim da exploração econômica e o controle coletivo dos meios de produção. Ambos diziam defender o bem-estar da humanidade e acusavam o outro de ser uma ameaça existencial. Logo após a guerra, a Europa tornou-se o primeiro campo de batalha simbólico dessa divisão. O Plano Marshall dos SA despejou bilhões de dólares para reconstruir as nações ocidentais sob a égide capitalista. Em resposta, a URSS consolidou sua influência no leste europeu, transformando países como Polônia, Hungria e Alemanha Oriental em repúblicas socialistas aliadas a Moscou. A cidade de Berlim, partida ao meio, tornou-se o ícone mais visível da divisão do mundo, e depois o símbolo do seu fim. Mas a Guerra Fria extrapolou fronteiras europeias. Na Ásia, a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, foi um dos primeiros exemplos de como a Guerra Fria se travava por intermédio de terceiros. O Norte comunista, apoiado pela China e pela URSS, contra o Sul, apoiado pelos SA e aliados. O resultado? Um impasse sangrento e um país dividido até os dias de hoje. O mesmo padrão se repetiria no Vietnã, no Afeganistão, em Angola, em Cuba, no Chile e em dezenas de outros países, onde golpes, revoluções e guerras civis escondiam a verdadeira disputa, a influência global das duas ideologias. No campo científico, a rivalidade se materializou na corrida espacial. Quando a União Soviética lançou o satélite Sputnik em 1957, o mundo ocidental entrou em pânico. A resposta americana veio em forma de investimento maciço em tecnologia e ciência, culminando com a chegada do homem à Lua em 1969. O céu se tornara mais uma fronteira da competição, assim como o fundo dos oceanos, a cultura, o cinema e até os esportes. Mas talvez o aspecto mais sombrio da Guerra Fria tenha sido a corrida armamentista nuclear. Durante décadas, a humanidade viveu sobre o espectro da destruição total. As doutrinas de destruição mútua assegurada e os arsenais de mísseis intercontinentais criaram um mundo onde um erro de cálculo poderia significar o fim da civilização. O momento mais tenso foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando o planeta inteiro prendeu a respiração por 13 dias, à beira de um confronto direto entre SA e URSS. E, no entanto, o fim veio de forma surpreendentemente silenciosa. A partir dos anos 1980, o mundo assistiu ao enfraquecimento da URSS, afundada em problemas econômicos, desgaste político e uma crescente insatisfação interna. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, reformas como a glasnost, transparência, e a perestroika, reestruturação, tentaram salvar o sistema, mas acabaram acelerando sua queda. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 1991, a União Soviética deixou de existir. A Guerra Fria chegou ao fim, mas suas marcas permaneceram.
Muitos dos conflitos armados, das divisões políticas e das alianças militares do mundo atual são heranças diretas daquele período. A OTAN continua ativa, a desconfiança entre o Ocidente e a Rússia ressurgiu, e, ironicamente, a China, que trilhou um caminho próprio, tornou-se uma nova potência, com características que desafiam tanto o modelo capitalista quanto o comunista clássico. A Guerra Fria dividiu o mundo ao meio, mas talvez seu legado mais profundo tenha sido nos mostrar como ideias abstratas podem se tornar muros concretos, linhas de fronteira, armas e guerras. Foi uma era onde o medo moldava a diplomacia, onde a ideologia definia inimigos e aliados e onde o futuro da humanidade esteve por um fio, não uma, mas várias vezes. Hoje, ao olharmos para trás, não vemos apenas um conflito entre dois sistemas. Vemos o reflexo da capacidade humana de construir barreiras em nome de convicções, e a esperança, ainda que tênue, de que essas barreiras também possam ser superadas.